Olá, amigos e irmãos inscritos no canal Segredos Subliminares. Dando continuidade ao estudo sobre o Antigo Egito, neste vídeo eu quero trazer alguns pontos muito importantes que engloba as filosofias egípcias e algumas leis universais. As leis universais podem ser tanto leis da física quanto leis espirituais. Se existem leis na natureza, tais como leis dos movimentos dos corpos celestes e leis atômicas, existem também leis espirituais. Essas leis espirituais são aplicadas em grande parte das religiões e essas leis não são monopólio de nenhuma religião. Para se aceitar essas leis e conceitos é uma questão de sabedoria, adquirida pela observação. Muitas das leis que são expressas em livros tais como Eclesiastes, Cantares de Salomão e Provérbios, já que Salomão foi um dos homens que mais adquiriu sabedoria através da observação. A Bíblia fala que aquilo que o homem semear, isso também se fará. Essa afirmação está dentro da lei chamada causa e efeito, onde toda ação gera uma reação. E isso é algo que é aplicado dentro das leis da física. A lei chamada causa e efeito é um princípio universal que significa que o acaso não existe. Um dos princípios da lógica é a casualidade. Daí a afirmação que todo efeito tem uma causa. E essa causa pode ser boa ou ruim, promovendo respectivamente resultados positivos ou negativos. Deus criou tudo dentro de um padrão matemático e organizado. O estudo da natureza e do movimento de todas as coisas e a observação nos revelam isso. A lei da semeadura é aplicada em várias culturas, mesmo aquelas que praticavam a idolatria. Seguir padrões de comportamento ético nunca foi apenas uma questão relacionada à moral ou medo da ira de algum deus ou deuses. Jesus diz que não veio destruir a lei e os profetas, ele veio cumprir. Ele aperfeiçoou toda a lei, pois haviam muitas falhas nela da maneira que os povos praticavam. Portanto, ele aplicou leis mais universais e relativas a causa e efeito. Isso é totalmente provado no Sermão do Monte, onde ele cita várias leis e apresenta um upgrade delas. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. O Messias aplicou aqui uma atualização com base na lei de causa e efeito. Se você amar alguém que te ama, claro que vai receber de volta o amor, mas se odiar também quem te odeia, vai receber de volta o ódio, pois nós colhemos aquilo que plantamos. Na parábola do semeador narrada pelo Messias, ele diz que o semeador é aquele que planta boas sementes, na esperança de salvar corações duros. Então, neste caso, nós devemos devolver amor àqueles que nos odeiam, para quebrarmos o ciclo da colheita. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Ele lhes dizia na sua doutrina: ouvi. Eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e, crescendo, os espinhos a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Este é apenas um exemplo das leis universais aplicadas pelo Messias. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Há muitas outras dentro do corpo dos evangelhos, como a lei da atração. A lei da atração não é apenas uma lei sobre as forças eletromagnéticas, mas o próprio Messias diz que nos atrairia através da sua morte. Agora é o juízo deste mundo.
agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Pois o sentido da morte é também semeadura. Estamos na terra, pois somos uma semente. E o que essa semente será depois da morte depende de como vamos usar esta oportunidade aqui. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Cristo morreu e anunciou o resultado da sua colheita no Pentecostes, com a chegada do Espírito Santo. E sabemos que Pentecostes era a data da celebração da colheita. Ou seja, tudo que semearmos, vamos colher. O Messias mostrou na prática que tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Então as questões ligadas à lei não é apenas uma questão moral, mas de sabedoria universal. Pois a palavra diz que, mesmo aqueles que não seguem leis, possuem uma lei interna no seu coração, horas defendendo-os ou horas condenando-os. A sua consciência lhe revelando o que é certo e o que é errado. Há um relato em Gênesis que, quando Abraão foi para o Egito por falta de comida, ele teve medo que os egípcios o matassem, pois Sara era uma mulher extremamente linda. Então ele decidiu mentir, dizendo que Sara era sua irmã. Vamos então analisar essa questão dentro dessas leis que acabei de citar. Mesmo sendo uma cultura baseada na idolatria, os egípcios possuíam códigos de moral rígido baseados em leis universais. O adultério era visto como uma prática desonesta. Os adúlteros eram apedrejados e mortos pela lei. Basta fazer uma leitura do Código Hammurabi. Essas leis eram todas baseadas em leis universais, leis da observação e essas leis de retorno. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize: peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. Viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis que aqui tua mulher. Toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher, e a tudo que tinha. A mentira de Abraão foi considerada uma loucura pelo faraó, pois poderia levar alguém a cometer o adultério. Mas de certa forma Abraão estava certo, pois para escapar da lei havia a prática de matar, para se poder adulterar de forma legal e na lei. Jesus mesmo disse que Moisés permitiu o divórcio porque eles matavam as esposas para ficar livre da lei. E dentro da lei da morte está inserido o que os místicos chamam de alquimia, algo que fazia parte de culturas antigas como a egípcia. A alquimia é a transformação dos elementos físicos e espirituais. Pó volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu. A alquimia nada mais é que isso, como nós vimos no conceito dos egípcios do Ka, do Ba e do Ak. Pois é no momento da morte que vem o juízo, e a pessoa vai responder por tudo aquilo que plantou. Então os egípcios tinham também este conceito aplicado na sua religião. Mas no conceito da idolatria a coisa se complica, porque devemos semear em Deus e no Messias. Se nós morrermos para qualquer coisa, mas semearmos com base em causas erradas, anulamos a colheita. Hoje em dia o sistema religioso ensina que até semear dinheiro serve para colher dinheiro.
mas isso é servir a Mamon. Os faraós aplicavam a lei da semeadura através do culto da morte, mas eles cultuavam deidades pagãs. O culto da vegetação era a esperança da imortalidade, mas cultuando falsos deuses. Eles cultuavam, por exemplo, Osíris, que era associado a Tamuz, deus da vegetação que renasce, como vimos. Eu não vejo que a alquimia seja uma heresia, mas sim o conceito por trás dessa prática, e que estão ligadas às práticas idólatras. Isso é aplicado até na maçonaria através do conceito de Baphomet. Mas devemos entender que o conceito de alquimia é morte ou renúncia. Tudo o que fazemos ou deixamos de fazer, negando a nós mesmos, é uma metáfora para a semeadura e para a morte, aguardando com isso um resultado ou a lei da causa e efeito através da semeadura. É com base nisso que as seitas podem também criar práticas de abstinência como jejuns e abstinências sexuais para colher resultados espirituais. Isso tem a ver com base nas ações. O Messias deve ser a pedra fundamental, a base para essas ações. Mas o que diríamos se praticarmos o bem com base nas deidades pagãs como faziam os egípcios? Como que ficaria isso? Por isso que qualquer coisa que venhamos encontrar em seitas e heresias podem, portanto, ter alguma relação com leis universais e conceitos espirituais antigos, porém aplicados como tendo fundamento falsos deuses, e que foram usados para fundar essas teologias. A idolatria surgiu exatamente do conceito de se considerar a natureza e os seus fenômenos como deuses. Jesus não é o Deus da vegetação que renasce. A lei de se plantar e de se colher é algo universal, e que tudo o que fizermos terá um juízo. Vida eterna para os que praticarem o bem e morte eterna para os que praticarem o mal. Mas o Messias é a pedra fundamental da nossa vida espiritual, e as nossas ações devem ser realizadas nele, porque ninguém pode pôr outro fundamento no qual já está posto. Outra coisa muito importante é a questão do templo e da pedra fundamental, que alguns alegam ser alegorias maçônicas, pois a maçonaria também trabalha com os rituais de morte e com a alquimia. É por este motivo que o Messias anunciou a queda do templo, pois o templo também passou a ser adorado, e até idolatrias entraram nele, como diz o profeta Jeremias. Sacerdotes virados para o Oriente adorando o sol e as mulheres chorando por Tamuz. Então vamos analisar algumas questões ligadas a este fundamento do templo. Será que isso são alegorias maçônicas ou seriam também leis universais que são aplicadas no Evangelho de Cristo? E falando da maçonaria, eu quero trazer uma compreensão que pode ser estranha para muitas pessoas. E isso é até uma resposta e entendimento para quem se ofendeu pelo que eu tenho trazido acerca da maçonaria. Vamos entender qual é o sentido da palavra maçom e de ser um maçom. Maçom nada mais é que o antigo ofício do pedreiro ou do arquiteto, que trabalhava na construção de pedra. A maçonaria antiga e esse sistema antigo do templo estava fundamentado no edifício de pedra, cujo arquiteto inspirador seria Deus, porque ele mesmo deu o modelo de como deveria ser construído este templo. Lembrando que Deus deu esse modelo porque o templo seria uma sombra dos bens futuros e uma alegoria para o verdadeiro templo espiritual que somos nós. Jesus fala que os antigos esconderam a chave do conhecimento. Fala que eles não entraram no reino e não deixaram entrar quem queria, escondendo a chave. E que chave era esta? Na antiguidade, uma das chaves do conhecimento era a alquimia, uma palavra que significa transformação dos elementos, passagem da morte para a vida. Claro que existem muitas chaves de conhecimento, que são entregues a nós pelo Espírito Santo, pois a palavra revela: te darei as chaves do reino, e o que ligares na terra será ligado nos céus. O que acontece em cima acontece embaixo, e o que acontece dentro acontece fora. Claro que toda essa sabedoria e conhecimento foram deturpados com figuras sinistras como a de Baphomet, para afastar o homem espiritual da verdade. Conhecimento é um conjunto de leis e decretos de Deus que estabelece como o mundo espiritual funciona, e a alquimia é muito mais conhecida através dos tratados egípcios e secretos de Hermes, que nada mais é que uma lei espiritual. E as leis espirituais não possuem donos, foram sendo passadas de gerações em gerações através das culturas, e de diferentes formas. A alquimia é a transformação dos nossos corpos profanos em corpos espirituais, semelhante ao ouro. Como os alquimistas chamavam, a transformação do chumbo, que era um símbolo do profano, no ouro, símbolo do espiritual. E essa metáfora faz parte das mais variadas religiões da antiguidade. Aconselho-te que compres de mim ouro purificado no fogo, e vestes novas para que esconda a tua nudez. Está em Apocalipse.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você é uma igreja, então essa mensagem é para você, não é para um templo de pedra. Jesus é a verdadeira alquimia, pois se com ele morremos, com ele seremos transformados e ressuscitados. Pois convém que isso que é mortal se revista da imortalidade, e isso que é corruptível se vista da incorruptibilidade. Tanto que o batismo nas águas é um ritual de morte e ressurreição. Porém, os rituais dos maçons foram inspirados na cultura egípcia e acontecem dentro do caixão. E o pior é que esses antigos alquimistas e maçons fundamentaram a obra espiritual em falsos fundamentos. Eles rejeitaram a pedra fundamental, em deuses falsos e falsos espíritos. Vemos isso na cultura egípcia e também entre os gregos e os romanos. Obviamente que existe uma beleza nesses conceitos alquímicos descritos nessas ordens secretas, pois elas são inspiradas nas verdades estabelecidas por Deus e nos ensinamentos de Jesus. A semente, quando lançada na terra, deve morrer para dar fruto, mas devemos morrer pela verdade e construir a nossa vida espiritual tendo como pedra fundamental o Messias. Mas este antigo sistema maçônico do templo de pedra foi finalizado por Jesus. E a palavra profética revela que os antigos construtores rejeitaram a pedra fundamental. Por isso, a maçonaria moderna apresenta outro fundamento. Apresentam alegorias e mitologias e adoram outros deuses. Eles fazem isso de forma encoberta, criando muitas iniciações e levando os adeptos a aceitar esses falsos deuses. Este sistema babilônico. É por isso que Deus derrubou esse sistema lançando outro fundamento. Destruam este templo e eu reconstruo em 3 dias. O Messias fez isso. A pedra que os antigos construtores rejeitaram se tornou a pedra principal e angular. Somos edifícios de Deus, no qual Deus está edificando uma casa espiritual. O próprio apóstolo Paulo fala que, como sábio arquiteto, ele lançou o fundamento. Assim, nós que já nascemos de novo e seguimos o Messias, temos que lançar o mesmo fundamento para as outras pessoas. Paulo estava falando que, segundo a generosidade, Deus colocou ele como construtor, né? É uma metáfora também, assim como tem um arquiteto que faz uma obra, Deus colocou ele como um arquiteto ali, né? Para construir vidas, que Cristo é pedra, entendeu? Só Cristo é a fundação do entendimento. Só Cristo realmente construirá os governos. Só Cristo é a rocha que os edificadores. Enquanto os sacerdotes construíam templos, Cristo construiu vidas. Enquanto eles falou, derribe esse templo, em 3 dias levantarei, ele estava falando do templo do seu corpo. Quando Natan falou que o descendente de Davi edificaria o templo, estava falando do templo do seu corpo. Paulo falou, 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que o vosso corpo é templo. Essa edificação, essa construção, entendeu? Paulo também usa ilustração. Veja como você constrói o teu entendimento. E daí ele usa a ilustração de madeira, feno, palha, entendeu? Materiais que se queimam, entendeu? Então, uma religião inútil, uma filosofia inútil, ensinamentos filosóficos, gnósticos eram inúteis. A falsa ciência, como hoje também, né? Os remédios, falsas curas, ou atrai as pessoas só através da cura, ou atrai as pessoas nos templos de Salomão só através da prosperidade. Veja como é que você está enraizando. Quando vier os tempos difíceis, a grande tentação, você não vai permanecer pelos cuidados da vida. Uns não vão permanecer por causa das riquezas, outros vão ser enganados pelos mestres porque acharam que eles eram verdadeiros profetas de Deus e não se alicerçaram em depender da religião, da filosofia. O cristão faz que nem Daniel, ainda que ele está exilado, mas ele tem já está enraizado em Cristo, na pedra verdadeira. A nossa casa espiritual deve ser edificada neste fundamento. Jesus rasgou o véu e acabou com as escolas de mistério, pois agora nós somos filhos da luz e devemos compartilhar a chave do conhecimento com todos, sem ritos, sem iniciações e sem juramentos, pois o que passa de se ensina ou não é de procedência maligna. Portanto, este sistema antigo e iniciático não é mais aceito por Deus, pois a chave do conhecimento deve ser revelada a todos, e essa verdade está começando a tomar conta do mundo, e não haverá mais nada oculto que não seja revelado. Sim, nós somos edificados casa espiritual e edifício de Deus, mas essa casa espiritual não pode ser erguida com outro fundamento, a não ser com a pedra angular chamada Jesus Cristo.
O próprio Messias finalizou a sua obra com 33 anos de idade, e a nossa coluna vertebral possui 33 vértebras. Portanto, nós somos o verdadeiro templo, a verdadeira casa espiritual. Portanto, esta é a revelação e o entendimento que nós devemos ter acerca dessa questão tão polêmica quando nós citamos a questão da maçonaria. Os antigos arquitetos, eles rejeitaram a pedra fundamental, e isso ainda persiste até os dias de hoje. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.